Eu Começar acho pelo Lucas melhor. Martins, que está aqui com a gente, porque ele está acompanhando, Joel, agora os desdobramentos da investigação, né? Daquele acidente aéreo que nós tivemos em São Paulo na sexta-feira e acompanhamos bem aqui ao longo do dia na Rádio Bandeirantes. O avião que caiu ali na avenida, na região da Barra Funda, né? Na Marquês de São Vicente. E as horas passaram e várias informações foram surgindo, né? E a principal hipótese até agora, que só o CENIPA vai poder confirmar, é de falha nos motores. Isso é o que a investigação está mostrando até agora. Lucas Martins, tudo bem? Boa tarde. Oi, Lucas, bem-vindo. Olá, muito boa tarde, Aninha, boa tarde, Joel, boa tarde ao ouvinte da Rádio Bandeirantes. Por enquanto, a principal possibilidade tratada é justamente uma falha nos motores. Lembrando que esse avião, esse jatinho, King Air, ele é um avião fabricado em 1981. Para um carro, por exemplo, seria um carro muito antigo, apenas para colecionadores. Mas, no que diz respeito ao avião, como ele passa por várias manutenções, inclusive algumas delas você troca peças praticamente do avião inteiro. Então, os especialistas dizem que um avião, mesmo com essa idade, ele não é um avião muito velho, muito antigo. Ele, se tiver feito todas as manutenções como se deve, ele é um avião em perfeitas condições para a aeronavegabilidade. Esse avião foi comprado por esse advogado, o Márcio Carpena, no ano passado, depois que ele perdeu uma aeronave na enchente que aconteceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em maio do ano passado. O Seripa 4 recolheu todos os entulhos, os destroços do avião e levou para a sede que fica ali justamente no Campo de Marte. É a unidade regional do CENIPA, que é o órgão da aeronáutica que justamente investiga acidentes aeronáuticos. Lembrando, Joel, Aninha e o ouvinte da Rádio Bandeirantes, que essa investigação do CENIPA não é para responsabilizar ninguém, encontrar culpados. É uma investigação que busca descobrir quais foram todos os fatores que contribuíram para um acidente aeronáutico, para que sirva de lição, para que melhore todos os sistemas aeronáuticos para que novos acidentes não voltem a acontecer. Mas é claro que a investigação criminal da polícia, que eventualmente vai descobrir responsabilidades, deve contar com essas informações que são levantadas pelo CENIPA, justamente porque o próprio delegado não é um especialista em aeronáutica, os próprios peritos da Polícia Civil. Então, esse material que é coletado pelo serviço da Força Aérea Brasileira, acaba, assim, servindo de munição para essa investigação policial. As vítimas deste acidente, que sobreviveram, é claro, vão prestar depoimento nessa semana lá no 23DP, nas Perdizes, que é a delegacia responsável por aquela área. Lembrando que inicialmente se falava em 6 vítimas, 5 dentro do ônibus e mais um motoqueiro que foi atingido ou por uma peça do avião ou por uma placa que foi arremessada por esse avião no momento do acidente. Ele próprio não sabe dizer exatamente o que o atingiu, e então, portanto, seriam 6 vítimas. No entanto, a Secretaria de Segurança Pública divulgou uma nota agora há pouco, atualizando para 7 vítimas. Então, pelo menos mais uma pessoa foi atingida de alguma forma. Essa nota não especifica exatamente de que forma essa pessoa foi atingida, mas nesse momento a gente trata de 7 vítimas feridas por este acidente que aconteceu numa das principais avenidas da Zona Oeste da capital paulista, e 2 mortos, é claro, o Márcio Carpena, esse advogado do Rio Grande do Sul, palestrante também, e o piloto do avião, Gustavo Medeiros. Os 2 foram enterrados neste domingo lá na capital gaúcha, foram velórios separados. O do advogado, um velório aberto, inclusive para a imprensa, para pessoas que quiseram comparecer e prestar as homenagens ao Márcio, mas o enterro, o sepultamento, a despedida do Gustavo Medeiros, o piloto bastante experiente, pelo menos 15 anos de experiência. O velório dele foi fechado apenas para familiares, eles preferiram desta forma, a imprensa também não teve acesso. Agora a gente aguarda as conclusões dessa investigação do CENIPA e também desse trabalho que é realizado pela Polícia Civil. Aí. Verdade, muito provavelmente essa falha mecânica mesmo, e há de se investigar, e deve ser ponto de partida, né, Lucas, nessa investigação, a empresa que fez a revisão. Exatamente. A aeronave veio para cá no dia 6 para fazer a tal revisão. Não sei se somente o que deveria ter sido feito na revisão, mas algumas coisas além, como troca de pneu e aí por diante. E o Lucas foi muito feliz mais uma vez em dizer o seguinte: apesar da aeronave ser antiga,
Em avião não tem essa regra. Um avião, mesmo 1981 como aquele, voando hoje, regularizado hoje, é uma aeronave que está apta para voo porque as peças são ou retificadas ou trocadas mesmo. Então é como se fosse um avião zero, como se fosse um carro zero mesmo. Por que tem que investigar a empresa? Primeiro, para saber se ela tem algum histórico envolvendo isso, de ter feito manutenção em tal aeronave e logo depois ter acontecido um acidente. E também para você ter a certeza se a manutenção, durante a manutenção, alguma coisa de pior aconteceu ali que levou a algum problema no motor quando o avião estava lá no alto. E essa empresa tem, o histórico inclusive acabou vindo à tona nesse fim de semana, depois do acidente que o Lucas estava relatando. A empresa se chama Mart Updates e tem um histórico de problemas, a gente apurou isso aqui no jornalismo da Band. O CENIP apontou essa empresa como a responsável pela queda de uma aeronave de pequeno porte em março de 2022, que deixou 2 feridos graves. A aeronáutica, na época, disse que a empresa cometeu erros na inspeção das hélices e as hélices quebraram durante o voo, o que levou à queda. A oficina também enfrenta processos judiciais de clientes por falha em serviços de manutenção. Chegou a ter o registro suspenso por 1 mês pela ANAC em 2017 e no ano passado um mecânico da empresa morreu num voo de teste em Sorriso, no interior do Mato Grosso. Relatório do CENIP indicou mau funcionamento do motor. Então, tem todo um histórico. Só para deixar registrado, a gente procurou aqui na Band a Mart Updates, mas a empresa preferiu não se pronunciar. Ô Lucas, e esse avião, o Beechcraft, o King Air, é uma das aeronaves mais seguras do mundo. Já foi, inclusive, Air Force One, ou seja, a aeronave com condição de transportar o presidente dos Estados Unidos. É uma das aeronaves mais seguras do planeta, com toda certeza. Então, ou é a falha humana, ou é a falha mecânica, ou as duas coisas. Lucas, obrigado, viu? Um grande abraço para você, querido. Valeu, gente. Valeu, Aninha, ouvinte da Bandeirantes, e Joel. Até daqui a pouco no Brasil, gente. Até, Luquinha. A gente se encontra lá, 4 horas da tarde, na tela da Band. E outra coisa...